Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu não sabia quem eu era depois que o meu casamento acabou. Olha, foram quase 20 anos dedicado a uma vida que não era minha, era nossa, porque era assim que eu pensava. Eu achei que estava fazendo tudo certo, sabe? Estava presente, trabalhava, era fiel, ajudava com os filhos. Só que, no fundo, eu já não existia ali fazia tempo. E quando a minha mulher foi embora, tudo desabou. Não foi de uma vez não, viu? Foi aos poucos, como se tivessem tirado o chão centímetro por centímetro, sem pressa, só para eu ter tempo de sentir o tombo. Bom, no começo eu achei que era só uma fase, uma crise, sabe, dessas que passam com o tempo. Eu achei que ela ia voltar, que bastava esperar. Olha, a Dirce estava entrando naquela fase complicada da vida da mulher, a menopausa. Eu lembrava de como a minha mãe ficou naquela época, sabe, sensível, irritada e às vezes até injusta. E eu tentei entender, tentei ser paciente. A Dirce, que também trabalhava fora, de repente, do nada, alugou um apartamento e foi embora. Saiu da nossa casa como quem saía para tomar um café e deixou os nossos bichos, a nossa rotina, os nossos planos. Olha, ela deixou o cheiro dela no travesseiro e nenhuma explicação mais clara, mas eu esperei. Esperei com paciência e me apeguei à esperança. Aquela de que era só um turbilhão emocional, só o cansaço, o estresse, só um tempo. E quando os meus filhos vinham me perguntar o que estava acontecendo, eu sorria sem graça, sabe? Dizia que era só uma fase, que nós homens precisávamos ter paciência, que as mulheres naquela etapa da vida às vezes precisavam de um tempo, de um espaço. E eu falei isso tentando acreditar que era verdade, tentando acreditar que ela ia voltar. Mas os dias passaram e com ele veio o silêncio. Não o silêncio de paz, mas aquele que grita, que pesa. E o distanciamento dela começou a pesar. E foi aí que eu fui até o apartamento dela para ter uma conversa. E a Dirce, olha, a Dirce me recebeu seca, fria, como quem já não me via como marido, como parceiro. E eu perguntei para ela o que realmente estava acontecendo e por que ela estava demorando para voltar para casa. E foi então que ela olhou bem nos meus olhos e falou com a frieza de quem já tinha decidido há muito tempo que não ia voltar. Disse que queria viver a vida dela, aproveitar que agora os filhos estavam crescidos, independentes, que não precisavam mais dela, que era a hora de viver por ela e para ela, e que já não me amava mais. Nossa, e ela falou com todas as letras que não me via mais como marido, que eu era um homem fraco, um banana. Foi exatamente assim que ela disse, sem nem titubear, e que não queria mais dividir nada comigo, nada. Olha, quanto à casa, quanto à casa ela disse que não precisava vender, que aquela seria a herança dos nossos filhos. Mas deixou bem claro que eu poderia continuar morando lá, só que se um dia eu arrumasse uma outra mulher que procurasse um outro lugar para viver com ela, porque naquela casa nenhuma outra pisaria, nenhuma, a não ser ela. E eu fiquei ali, parado, sem reação, sem saber o que dizer, o que fazer.
E quando finalmente eu consegui encontrar alguma palavra, tudo que saiu foi um pedido. Eu pedi para ela pensar em tudo que a gente viveu até ali, tudo que construímos, cada passo, cada sonho, cada renúncia. Mas a Dirce não quis nem me ouvir. Mas eu implorei, eu me humilhei, fiz promessas, juras. Disse que ia mudar, que eu iria fazer tudo o que ela quisesse e me tornei menor do que eu já era só para tentar trazê-la de volta. Eu corri atrás porque a Dirce era a mulher que eu tinha me casado para passar o resto da minha vida, e uma separação aos 55 anos para mim foi como um choque. E sabe de uma coisa? Eu mandava flores, ligava dizendo que a amava, mas ela não queria mais voltar. Queria outra vida, queria sair, viajar, viver novas experiências, estar com as amigas. E na cabeça dela, estar com os amigos era melhor do que estar comigo, o seu parceiro de anos. Enfim, o tempo passou, a Dirce e eu realmente nos separamos. Mas toda vez que eu a via, o meu coração batia forte. Poxa, a Dirce ainda era a mulher da minha vida e por isso eu não desisti dela assim tão fácil. Mas tudo mudou quando eu por acaso vi e li uma mensagem no celular do meu filho. Era da Dirce. Ele tinha perguntado se era verdade aquilo que ela estava fazendo. Se era aquilo mesmo que ela queria e onde eu ficava naquela história. E a resposta dela? Bom, a resposta dela doeu mais do que qualquer silêncio que eu já tinha enfrentado. Olha, ela disse que sim, que o Estevão era maravilhoso, que eles, os nossos filhos, precisavam entender que os pais também tinham direito à felicidade. Isso mesmo, direito à felicidade. E que eu era passado. E eu fiquei ali arrasado, destruído, sentindo um buraco se abrir no meu peito. Porque ela não só tinha ido embora, ela tinha seguido em frente sem mim. Bom, e por causa disso, eu também decidi seguir em frente. Mas cada vez que eu me olhava no espelho, era como levar um soco. Eu me via feio, velho, cheio de cabelos brancos, marca no rosto que o tempo desenhou sem piedade. As linhas de expressões gritavam tudo que eu sentia por dentro. Cansaço, solidão, fracasso. E sabe, eu repetia para mim mesmo. Ninguém vai me querer, se nem a Dirce, que viveu anos ao meu lado, que dividiu uma vida inteira comigo, se nem ela me quis mais. Imagina outras, que chance eu teria? Olha, e eu fiquei ali, parado, encarando o meu reflexo no espelho como se estivesse olhando para um estranho, um cara abatido, perdido dentro da própria casa. Foi quando tudo veio à tona e eu chorei. Mas eu chorei como há muito tempo eu não chorava. Eu fui até o rádio, sabe? Coloquei umas músicas antigas e deixei a alma ser lavada em lágrimas. Eu chorei até a cabeça doer. Mas por incrível que pareça, aquele choro me lavou por dentro. Me aliviou, sabe? Me reconectou comigo mesmo. E foi ali naquele instante que eu me coloquei em primeiro lugar na minha vida. E pela primeira vez em muito tempo, assim como a Dirce escolheu pensar nela, eu decidi pensar em mim também. E aos poucos eu fui voltando, não para a vida de antes, mas para mim. E no trabalho, tinha uns colegas que jogavam bola, faziam uns programas juntos,
juntos e um dia eu resolvi me juntar a eles. Voltei a jogar futebol 2 vezes por semana, comecei a fazer aula de violão e entrei também na natação. E num certo dia, quando eu me olhei no espelho de novo, eu vi um cara diferente. Um homem mais leve, mais vivo. Olha, as marcas no rosto ainda estavam lá. Os cabelos brancos também. E foi aí que eu achei tudo aquilo me dava até um certo charme. E então eu me senti bonito, gostei do que vi. Comprei roupas novas assim, do meu jeito, com a minha cara. Antes era sempre a Dirce quem escolhia. Às vezes eu nem curtia o estilo, mas eu usava calado só para agradar. Mas dessa vez fui eu. Entrei na loja, escolhi as minhas cores preferidas, experimentei, me olhei no espelho e pensei: é isso, esse sou eu agora. Bom, e depois de muito tempo sem ver a minha ex, a gente acabou se esbarrando no noivado do nosso filho. E eu estava um outro homem, cabelo cortado, bem vestido, com um ar mais leve e descolado, e eu percebi nos olhos dela um certo brilho. Ela me olhou diferente, sabe, como quem se surpreendeu, como quem não esperava me ver daquele jeito. Mas eu não dei trela. Ela tinha me ferido, tinha me magoado. E sabe o que mais me doía? É que bastava uma conversa, um pedido de ajuda, um vamos melhorar juntos. E a gente podia ter se ajustado, se reinventado, se antenado com a vida moderna, com os nossos desejos. Mas ela preferiu me colocar de lado, seguir em frente sozinha. E quando viu que eu segui bem, tentou se reaproximar. Mas a ferida ainda estava sangrando e eu preferi seguir. Os meus filhos ainda tentaram nos unir, mas eu bati o pé. Eu não quis mais nenhum retorno com a Dirce, sabe? A verdade é que aquela porta para mim já tinha se fechado. E quando eu conheci a Cida, aí sim a minha vida ganhou cor de novo. A Cida era diferente, daquelas pessoas que faziam a vida ser mais leve só por estarem ali. Ela também vinha de um casamento complicado e tudo o que queria era paz e amor de verdade. Maquiadora, cheia de vida e com um sorriso que iluminava os meus dias. Ela tinha uma filha de 10 anos, a Jaqueline, que eu ajudei a criar como se fosse minha, com amor, com cuidado, com paciência e para evitar confusão e chateação. Assim que começamos a nos envolver mais sério, eu me mudei e deixei os meus filhos na casa antiga. Poucos meses depois, eu e a Cida decidimos morar juntos e quer saber? Não me arrependi nem por um segundo. Dar uma chance para mim mesmo foi a melhor escolha que eu fiz, porque foi assim que eu conheci essa mulher maravilhosa que é a Cida. A Dirce também refez a vida dela e hoje temos uma convivência tranquila, de boa vizinhança, sabe? Por causa dos nossos filhos. Mas a minha história agora é com a Cida. E com ela eu aprendi que o amor também pode ser leve. Hoje a Jaqueline está com 16 anos e é uma menina tranquila, daquelas que gostam de ficar em casa, de estudar, de ouvir música no quarto e de sonhar alto. Ela quer ser a aeromoça e quando ela fala desse sonho, os olhos dela brilham de um jeito bonito que eu sinto que vai se realizar de verdade. Me tornei avô, os meus filhos seguiram seus caminhos, se casaram, formaram as suas famílias e me deram netos lindos.
Agora eu estou curtindo a minha aposentadoria do jeitinho que sempre sonhei, com mais calma, mais alegria e mais amor.